Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está fazendo essa atividade à noite. Hoje, quinta-feira, 25 de março, estou eu aqui de novo com vocês, trazendo nossa aula de geografia. Então, vamos à nossa correção. Como a gente só tem uma aula de geografia na semana, essa atividade foi feita no dia 18, semana passada, que foi o nosso primeiro dia de aulas remotas, né? Por causa desse lockdown que o governo do estado instituiu, né? Então, semana passada, no dia 18, a quinta-feira passada, enviei para vocês algumas atividades e vamos fazer essa correção agora. Página 30. O assunto da semana passada foi o trânsito, né? Falamos sobre o trânsito, sobre o Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Demos a definição do que é trânsito. Deixa eu só lembrar para vocês. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, estacionamento e operação de carga e descarga, movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Então, antigamente a gente dizia que trânsito era só circulação de pessoas e veículos. Aí, o Código de Trânsito brasileiro, ele fez algumas alterações e ampliou essa definição, né? Não é só o fato de pessoas e carros estarem transitando. Aumentou aí, ampliou até para os animais que estão em vias terrestres, certo? Aí falamos também sobre a questão da sinalização, a questão do respeito, né, o código de trânsito, que existem regras para o condutor, para o motorista e para o pedestre. Falamos sobre os semáforos, dois tipos de semáforos, semáforo para pedestre, que ele só tem duas cores, né? O verde e o vermelho, representado por um bonequinho, o vermelho com um bonequinho paradinho, e o verde com um bonequinho andando, né? Como se ele estivesse andando. Já o semáforo para veículo, ele tem três cores, que é o verde, o vermelho e o amarelo, né? Falamos sobre a faixa de segurança, que é aquela faixa de pedestre, onde é o correto da gente atravessar. Falamos sobre o fato de olharmos para os dois lados antes de atravessar, a questão do semáforo sonoro, né, para as pessoas que têm alguma deficiência, alguma dificuldade visual. Se o semáforo toca um sonzinho, né, um som, que eles conseguem identificar se é para parar, se é para seguir. Falamos também sobre a questão dos ciclistas, né? Falamos sobre o uso do capacete, os equipamentos necessários que o ciclista ele deve utilizar. E falamos também sobre as regras de trânsito para os ciclistas também. Então, a atividade foi voltada para esse assunto. Na página 30, tinha a atividade 1, que era a seguinte: leia as dicas para pedestres e motoristas. E, depois, observe as cenas abaixo. Pinte apenas aquelas que correspondem às ações responsáveis no trânsito. Então, tinha aí 5 dicas, né? 5 quadrinhos, cada quadrinho com 2 dicas dentro. Aí, o primeiro quadrinho dizia assim: andar sempre nas calçadas, respeitar as calçadas, não estacionando nela. O quadrinho do lado, o segundo, dizia assim: atravessar sempre na faixa de segurança, parar para o pedestre e atravessar. Terceiro quadrinho: antes de atravessar, olhar atentamente para os dois lados, não parar o carro. Evitar andar pelo meio-fio, passar rapidamente, independente da situação.
E o último quadrinho dizia assim: atravessar sempre na faixa de segurança, respeitando todos os sinais. Respeitar todos os sinais e dar prioridade absoluta aos pedestres na faixa de segurança ou fora dela. Então, tinha que ser lido as dicas e depois pintar aquelas que correspondem à ação responsável no trânsito. Quando ele diz que é para andar sempre nas calçadas, respeitar as calçadas, não estacionar nelas, está correto. Então, é a primeira imagem aí que a gente deve pintar. Ao lado, atravessar sempre na faixa de segurança, parar para o pedestre atravessar. Corretíssimo. E a última imagem, a última dica correta é justamente a última, né? Onde tem aí uma senhora com cão guia. Diz assim: atravessar sempre na faixa de segurança, respeitando todos os sinais. Respeitar todos os sinais e dar prioridade absoluta aos pedestres na faixa de segurança ou fora dela. Então, tá aí 3 imagens para pintar. Aí na imagem que eu coloquei para vocês, ela tá com um pontinho rosa, indicando que você deve pintar essas 3 imagens. Já na página 31, você tinha que relacionar de acordo com o comportamento correto de cada pessoa no trânsito. Aí tem atividade 1, tem 1, 2 e 3, aí no quadrinho azul. No 1 diz assim: quem está a pé é o pedestre. O 2, quem acompanha é o passageiro. 3, quem dirige é o motorista. Aí você tinha que ler do outro lado, na segunda coluna, e colocar se era 1, 2 ou 3, certo? Existem alguns aí que poderia ser 2 respostas. Poderia tanto ser 2 como 3. Mas aí eu vou lendo para vocês e vou explicando, tá certo? Tem assim, no primeiro quadrinho: esperar o momento de fazer a travessia quando os veículos estiverem parados no semáforo. Então, quem espera o momento de atravessar, de fazer a travessia, quando os veículos estiverem parados, com certeza é o pedestre. Então, número 1, usar corretamente o cinto de segurança. Tanto o passageiro como o motorista precisa usar o cinto de segurança. Então, marca aí 2 e 3, com certeza. Não colocar mãos ou cabeça para fora da janela. Nem motorista, nem passageiro pode fazer isso. Então, 2 e 3. Manter distância segura do veículo que está imediatamente à frente. Quem é que deve manter distância do veículo que está na sua frente? O motorista, né? Aí ele colocou passageiro. Mas eu acredito que só o número 3, tá? O próximo. Só atravessar quando a pista estiver livre. Então, pedestre. Dar prioridade para os idosos, gestantes e deficientes físicos se sentarem. Passageiro. 2, respeitar os limites de velocidade de cada via. Quem deve respeitar os limites de velocidade? O motorista, né? Então, 3, respeitar e dar prioridade ao pedestre. 3, se não houver calçada, deve se locomover no canto esquerdo da via. esperar que o veículo esteja completamente parado para descer ou subir. 2, a criança deve ser conduzida pela calçada e segurada pela mão. prestar socorro às vítimas de acidente. Passageiro e motorista também. 2 e 3, certo? Aí, além dessa, na página 32, que foi sobre falando dos equipamentos, né? Obrigatórios para os ciclistas, temos aí a imagem: circule os equipamentos que devem ser utilizados pelos ciclistas. Então, foi circulado aí: joelheira, né? Tênis, ou sapato, né, no caso. O capacete e as luvas. Então, circulamos aí
4 equipamentos: joelheira, tênis, capacete e luvas. Não foi isso? Ótimo. Quem fez tudo certinho, coloca um C de certo, tá? E manda para mim a foto das atividades. Não esquece de mandar, porque é a única forma que eu tenho de saber se você está participando ou não. E nosso assunto de hoje, quinta-feira, 25 de março de 2021, vamos falar sobre a acessibilidade. Já ouviu falar sobre isso? Então vamos ver o que é acessibilidade. Respeitar os deficientes é reconhecer que eles têm os mesmos direitos que qualquer pessoa. Qualquer tipo de barreira para uma pessoa com dificuldade de locomoção, temporária ou permanente, passou a ser relacionada à acessibilidade. O que é que ele está dizendo? Que todas as pessoas devem ter os mesmos direitos. E quando a gente coloca alguma barreira para alguma pessoa que está com a dificuldade de locomoção, se locomover, sair de um lugar para outro. Essa locomoção, essa dificuldade de locomoção pode ser temporária, ela só está com a dificuldade porque machucou o pé, tá de muleta, tá engessada, mas aí daqui a um tempo ela vai tirar. Então é temporária. Porém, ela sofreu um acidente e não perdeu um pedaço da perna. Não vai ter como voltar a andar sem a muleta. Então, é permanente. Certo? Então, toda essa dificuldade de sair de um lugar para o outro foi considerada como acessibilidade, né? Falta de acessibilidade quando não tem esse recurso para toda a população, né? Então, a definição é a seguinte: acessibilidade é dar direito de circular, de ir e vir com segurança e autonomia à pessoa com dificuldade de locomoção. Então, essas pessoas podem ser mulheres grávidas, obesos, idosos, pessoas com deficiência que usam cadeira de rodas ou bengalas e outros. Essas pessoas sentem muita dificuldade de se locomover pelas calçadas, já que estas não estão adequadamente preparadas para o acesso livre e seguro. O que é que acontece? Muitas das calçadas da nossa cidade, tá? Tem árvores, buracos, estão com o calçamento quebrado, então tudo isso vai dificultar. Se a pessoa tiver com uma muleta, vai ficar difícil para ela passar. Se tiver uma cadeira de roda, muito mais difícil ainda. O que a gente vê quando encontra alguém com uma cadeira de roda, né, é andando pela pista, né? Porque a calçada não dá essa segurança, não tem essa qualidade. Então, aí é a falta de acessibilidade, né? A dificuldade de locomoção de algumas pessoas. Os cidadãos com dificuldades de locomoção encontram barreira para chegar aos locais aonde desejam ir, porque encontram muitas coisas nas calçadas ou ruas que se tornam obstáculos para eles, tais como degraus, escadas, desníveis de calçadas, lixeiras e etc. Também é importante que os equipamentos urbanos sejam identificados e de fácil acesso para que essas pessoas tenham uma boa movimentação. Existem vários símbolos que servem para sinalização de acessibilidade. Temos um aí, que é um bonequinho, né, sentado em uma cadeira de roda. Aí tem o Você Sabia. Em todos os espaços e edifícios públicos ou particulares que sejam de uso público, devem ser aplicadas as leis de acessibilidade. Calçada é a parte da via destinada à circulação de pedestres. Mas, como podemos observar, andando pelas ruas, as calçadas não estão em condições favoráveis para o deslocamento de pessoas que andam a pé ou para aquelas que usam algum instrumento de suporte para se locomover. Elas devem ter pisos regulares e antiderrapantes, mas na verdade o que vemos são buracos,
lixos, raízes das árvores ou obras inacabadas, entre outros obstáculos. Então, tudo isso dificulta a locomoção de pessoas que estão com dificuldade permanente ou temporária. Então, o livro nos traz que a acessibilidade deve estar presente nas edificações, nos transportes e na comunicação. Então, a acessibilidade deve existir nas edificações, nos transportes e na comunicação. O que seria cada um desses tipos? Então, vamos dar uma olhada. Acessibilidade nas edificações. Os prédios devem permitir livre acesso da rua, com calçadas adequadas, com rampas, corrimões, até o interior do prédio, começando pelas portas, que devem ser largas para o acesso de cadeirantes e obesos. Outras recomendações devem ser cumpridas, tais como cadeiras com assento duplo para pessoas obesas, bacias sanitárias e pias devem ter barras e alturas específicas, elevadores devem ter sinais táteis e sonoros, cinemas e estádios devem ter lugares para cadeirantes. O que é que ele quer dizer? Que em alguns locais, no ônibus a gente já vê, né? Essas cadeiras de assento duplo, cinema também, para aquelas pessoas que estão obesas, né? Bacias sanitárias e pias devem ter barras, aquelas barras, aqueles ferrinhos ao lado para que a pessoa consiga segurar para poder sentar ou levantar. Elevadores devem ter sinais táteis e sonoros. Quando a gente entra no elevador, junto do número, do numeral do andar que a gente quer, tem alguns pontinhos. Esses pontinhos são a leitura braille, tá? Para aquelas pessoas que têm dificuldade de visão. E quando ele fala em sinais sonoros, são justamente o som que é emitido dentro do elevador, indicando qual é o andar que está se aproximando. A gente vê isso também dentro do metrô. Ele, o maquinista, ele vai falando qual é a estação que está se aproximando, porque se a pessoa tiver alguma dificuldade de visão, aí ele consegue identificar qual é a estação e saber onde ele vai descer. Cinemas e estádios devem ter lugares para cadeirantes. É um lugar reservado com aquela cadeirinha, aquela imagem. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Essa é a imagem que está embaixo. Ó. Uma cadeirinha, uma pessoa com uma cadeirinha e azulzinha. Essa imagem aí geralmente fica no chão, no local, marcando que aquele espaço ali é destinado para pessoas cadeirantes, tá certo? Então, onde tiver esse local, tem vagas de estacionamento também, indicando que aquele local ali é para cadeirantes ou até para idosos, tá? Então, tem que se ligar nisso para não descumprir a lei. Aí ele fala também em acessibilidade nos transportes. Importante também é o acesso aos transportes coletivos. Os degraus dos ônibus precisam ter a altura adequada para que os idosos e deficientes possam utilizar. Reserva de locais e assentos especiais também são importantes para uma boa acomodação. Os pontos de parada do transporte coletivo devem ter assentos fixos para o descanso de idosos e pessoas com criança de colo, além de estar bem localizados. Então, a gente já viu nos ônibus que tem todos eles têm essa plataforma onde a pessoa com cadeira de roda ela consegue entrar e fazer a viagem normal, mesmo usando a cadeira, né? O que acontece muito é que os degraus são muito altos e os idosos têm dificuldades de subir, principalmente se a pessoa tiver com a muleta, tiver com algum machucado na perna, né? Não vai ter força suficiente para subir o degrau muito alto. Então, o ideal é que estejam no nível adequado para que todos possam utilizar o mesmo veículo, né? Para não ter a discriminação. E ele fala em acessibilidade na comunicação.
Devemos considerar que a comunicação é um aspecto importante para o deslocamento de pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, analfabetos e crianças que ainda não sabem ler. Outro aspecto importante na comunicação é que pessoas com algumas deficiências já podem ter acesso ao uso da internet, assistir à televisão, falar ao telefone, tudo isso porque parte da Constituição do Brasil garante o acesso à informação e à comunicação. Então, quando ele fala aqui que algumas pessoas, né, com deficiência, com algum tipo de deficiência, já podem ter acesso ao uso da internet, assistir TV ou falar ao telefone. Realmente, alguns televisores eles já vêm com um botão onde tudo que for dito na imagem, tudo que for falado que for transmitido pela TV, ele é escrito embaixo, para aquelas pessoas que têm problemas com audição, não é isso? E a questão do uso do telefone do mesmo jeito. Alguns botões, alguns aplicativos dentro do celular que faz com que tudo seja falado. Se apertou no número 1, aí vai e reproduz ali para poder a pessoa identificar se ela tiver com alguma dificuldade de visão, ela conseguir ouvir o que é que ela está digitando ali no celular. Então, hoje em dia, a questão do acesso está voltado para todo mundo, né? Não tem tanta dificuldade. A dificuldade, às vezes, é conseguir ter aquele aparelho, não é? Porque a gente sabe que tem a questão do custo. Termina sendo alto, nem todo mundo tem condições. Então, tem aí exemplos do que pode ser feito para uma melhor acessibilidade. Sinais de trânsito sonoro que ajudam os deficientes visuais a atravessar as ruas. Quando toca o sinal, ele sabe identificar se é para parar ou se é para atravessar. Sinais de trânsito com imagens que auxiliam os analfabetos a entender a mensagem a ser dada. Tem lá o sinalzinho para pedestre, onde mostra que é para parar ou é para andar, porque tem o bonequinho. É importante você reivindicar. Podemos começar exigindo nas construções do nosso bairro acesso para todas as pessoas. O que é que o livro está nos dizendo? Que a gente tem todo o direito de reclamar se uma calçada está esburacada e vai ficar difícil para alguém com a cadeira de roda, ou então a pessoa que tenha dificuldade de visão, e para ela poder passar ali, se tiver algum buraco, provavelmente ela vai se machucar. Então a gente pode falar, a gente pode reclamar, pode exigir, né? Principalmente das nossas autoridades, né? Dos prefeitos, dos vereadores, para que tudo melhore, certo? Se não tiver bom, a gente tem que cobrar para que aconteça essa melhoria na nossa cidade, para que o acesso seja livre para todos, né? Imagine você que pode andar, que pode circular por aí e saber que tem pessoas que não têm esse mesmo direito. Fica difícil. Para exercitar o nosso assunto, esse assunto que é tão legal, porque fala sobre direitos, né, de todos, eu vou deixar para vocês duas atividades no nosso livro de geografia, página 36 e página 37, certo? A atividade da página 37 é a seguinte. Tem aí número 1 e 2. Número 1, você vai classificar as pessoas a seguir escrevendo T para aqueles que apresentam alguma dificuldade de locomoção temporária e P para aquelas com dificuldade de locomoção permanente. Então, tem 3 imagens aí. Lembrando que locomoção temporária é aquela que a pessoa está durante um tempo, mas aí vai voltar tudo ao normal. Permanente é aquela que não vai ter jeito e ela vai conviver com isso para o resto da vida dela. Tem 3 imagens aí
tem um senhorzinho numa cadeira de roda, tem a menina com o pé engessado e tem um homem com deficiência visual e um cão-guia, certo? Aí você coloca se é T para temporária e P para permanente. Essa do senhorzinho aí, ela tanto pode ser temporária como permanente, né? Ele pode estar debilitado e não poder andar nunca mais, permanente. E pode ser temporária porque pode ser que ele tenha levado uma queda e tenha se machucado, mas logo mais ele vai voltar a andar. Então, pode ser os dois, tá? A menina com o pé engessado, temporário, vai tirar e vai continuar a vida normalmente. Já o rapaz com o cão-guia é permanente porque ele não vai voltar a enxergar. 2. Observe esses símbolos, pesquise o seu significado e escreva abaixo. Tem aí 6 símbolos. Tem a mulher com o bebê, né, no colo. Aí tem uma gestante. Tem um homem que provavelmente é uma cadeira de roda. O outro que está com a muleta. O outro com um tipo de bengala e o outro também com a bengala. Você vai identificar, vai pesquisar o que significa cada uma dessas imagens e vai escrever aí nessas duas linhas, certo? Embaixo de cada imagem. Dá uma pesquisada no Google, caso você não saiba alguma dessas, né? Na página 37, temos aí a atividade 3, 4 e 5. Atividade 3. Ligue a pessoa com deficiência ao equipamento que ajuda. Temos a pessoa com deficiência visual. Temos outra com uma pessoa com a deficiência auditiva. Do outro lado, temos um sinal sonoro. E embaixo temos a leitura em braille, tá? Que é aquela que eu falei para vocês que no elevador tem, junto ao numeral do andar. Vem os pontinhos e cada pontinho desse equivale a uma letra do nosso alfabeto. 4. Agora responda onde podemos encontrar esses símbolos. Tem aí uma placa de trânsito e temos uma placa indicando fila única. Onde é que a gente encontra essa placa de trânsito com a letra E essa outra de fila única? É só você escrever aí nessas duas linhas onde essas duas são encontradas, onde cada uma dessas são encontradas. 5. Veja a imagem abaixo e responda o que está impedindo a mulher de entrar no banheiro. Tem aí a imagem, ela está numa cadeira de roda e está com dificuldade para entrar, para ter acesso ao banheiro, né? O que está acontecendo? O que está impedindo ela? Por que ela não consegue entrar? Aí você vai identificar e vai escrever aí nessas 4 linhas o que é que está acontecendo, o que é que está impedindo essa mulher de entrar ao banheiro. Beleza? Tranquila essa atividade, muito tranquilo mesmo. Esse é o nosso último assunto da unidade, certo? Porque quando voltarmos, na próxima semana tem o feriado de Páscoa. Então, na quinta-feira, a gente não vai ter aula, que seria a nossa próxima aula de geografia, e a próxima já vai ser no mês de abril, onde a gente vai iniciar a segunda unidade. Então, essa é a nossa última aula de geografia na primeira unidade, onde falamos sobre vários assuntos, certo? Falamos sobre a rua, o bairro, falamos também sobre os transportes, sobre o trânsito, que foi o nosso último assunto, né, o nosso assunto anterior. E hoje falamos sobre acessibilidade. Então, esses são os nossos assuntos da primeira unidade. E quando voltarmos do feriado de Páscoa, que está chegando, né, na próxima semana, vamos iniciar a unidade 2. Se Deus quiser, a gente vai estar dentro de sala para poder trabalhar melhor o assunto, né? Porque fica muito mais fácil para a gente interagir dentro da sala de aula do que à distância, né? Eu do lado de cá, do computador, e vocês aí do outro lado da telinha. Então, um cheiro para vocês. Até a nossa próxima aula. Faz a atividade com calma.
responde direitinho, tá? Não tá difícil a atividade. A única coisa que você vai ter que fazer é essa pesquisa para identificar essas imagens, caso ninguém saiba na sua casa, não é? Porque é provável que algum adulto já tenha visto e saiba o que significa cada imagem dessa. Então, a dificuldade vai ser essa. O restante está tranquilo, a atividade. 2 folhas só, não é? No instante, vocês vão responder. Caso tenha alguma dúvida, manda lá no aplicativo que eu tiro a dúvida de vocês. Certo? Um cheiro e até a nossa próxima aula. Não esquece de mandar as fotos, tá? Tira a foto da atividade com o celular, vai lá no aplicativo, clica no clipezinho que tem em cima, que é anexo. Aí ele vai abrir tua galeria de fotos, tu manda as fotos, seleciona as fotos das atividades e manda para mim. Certo? Cheiro. Até amanhã.